Segundo escreveu João, no capítulo 6, João capítulo 6, do verso 1 ao verso 40. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 40. Nós estamos numa série de mensagens e vamos dar seguimento nessa noite. Que diz a palavra do Senhor: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava a fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrara aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele como seus discípulos. Tendo este partido sós, entrando outros barquinhos, chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele, porque ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos?
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim da vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez, curvar as nossas cabeças. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Queremos, Pai, bendizer e exaltar o teu santo e sublime nome. Ó Deus, a tua palavra foi lida, e eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, que o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta noite, que tudo o que venhamos fazer venha a ser para promover a glória do teu nome. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler um texto bastante conhecido das Escrituras. O texto em que fala e relata acerca do milagre da multiplicação dos pães. Possivelmente todos já ouviram acerca desta história. Mas quando nós olhamos para o nosso cenário atual, e recorrentemente, nós ouvimos os noticiários alertando o mundo inteiro acerca da grande escassez existente relacionada ao alimento e à água. Apesar do mundo ter grandes fontes de água, grande parte delas estão poluídas. E acrescentando a escassez dos alimentos, surgem-se as discussões e os dilemas do uso contínuo dos agrotóxicos, da polêmica em torno dos alimentos transgênicos. E se de um lado não se utiliza tais agrotóxicos e tais insumos, a produção alimentícia do mundo irá diminuir e a fome, consequentemente, vai crescer. Mas é bem verdade, meus amados irmãos, que nenhum ser humano ele vive sem alimento. Isso todos nós sabemos. A nossa constituição, a nossa formação requer de nós alimento sólido e líquido. E esse debate muitas vezes vem à tona e tem sido muito alarmado em todos os lugares e em todos os tempos acerca da escassez de alimento. Mas nós cristãos devemos sim nos preocupar com isso, mas deveríamos nos alarmar muito mais acerca da miséria espiritual que se encontra grande parte do mundo, sem contudo desprezar a questão da fome humanitária. Mas o que nos entristece ainda mais é vermos pessoas de bem, pessoas que muito amamos, amigos, familiares, vivendo uma vida de miséria espiritual. E tais pessoas, elas caminham a passos largos a morte e a condenação eterna, em decorrência dos seus pecados e das suas transgressões. E muitas vezes completamente iludidos, pensando
que tudo lhe vão bem, porque possui o alimento da terra e os bens desta terra. Estamos diante de dos textos mais conhecidos das Escrituras, onde Jesus, ele realiza publicamente uma multiplicação de pães e peixes, alimentando uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. Algo extraordinário estava a acontecer perante milhares de testemunhas. O milagre da multiplicação dos pães, ele foi apenas uma ilustração viva sobre o sermão do pão da vida que Jesus estava a anunciar. Jesus quis mostrar no seu sermão qual a verdadeira comida que aquela multidão estava necessitando, ou seja, a comida que fornecia a vida eterna. E não a comida que saciava temporariamente, mas que logo era necessária a reposição. E é interessante, meus irmãos, que ao meditarmos por todo o Evangelho de João, nós percebemos que ele está centrado em demonstrar, em comprovar a divindade de Jesus Cristo. E é interessante que é a primeira das 7 reivindicações que o próprio Cristo faz ao se declarar o eu sou, de forma semelhante a que o próprio Deus, Javé, fez em Êxodo capítulo 3, verso 14. Neste evangelho, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o Filho do homem, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas 7 declarações de Jesus ligam diretamente à pessoa do Deus triuno. A expressão que era utilizada no Antigo Testamento para se referir a Javé, que se manifestou no deserto a Moisés, e quando indagado acerca do nome de quem ele era, ele se apresentou com autoridade dizendo: eu sou. Jesus usou a declaração eu sou o pão da vida durante o sermão de repreensão e exortação aos judeus. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma grande multidão ao ponto de sobrar alimentos, como lemos do verso 1 ao verso 15. Mas posteriormente, depois, durante a noite, Jesus atravessou o mar da Galileia rumo a Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos. E foi nessa ocasião que está registrado no Evangelho de João, que Jesus andou sobre as águas, conforme lemos do verso 16 ao verso 21. Esses milagres ocorridos no Evangelho de João são chamados de sinais, porque eles têm um objetivo, uma finalidade precípua de revelar a verdade acerca da pessoa de Cristo, ou seja, de demonstrar a divindade de Cristo como a segunda pessoa da Trindade. Mas a Bíblia segue dizendo que no dia seguinte, a multidão se reuniu perto do local onde tinham comido o pão que Jesus multiplicou. Percebendo que o Senhor não estava por ali, eles tomaram os barcos e foram para procurar Jesus na cidade de Cafarnaum, como está registrado dos versos 22 aos versos 24. Vocês podem acompanhar com a Bíblia aberta. E é interessante, meus irmãos, que quando a multidão que se alimentou dos pães e dos peixes do outro lado do mar, ao chegar em Cafarnaum, eles se encontraram com Jesus
e não vendo um barco que tivesse transportado, movidos de uma grande curiosidade, no verso 25, acompanhem, eles fizeram a seguinte pergunta a Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegastes aqui? E é interessante que Jesus, apesar de ter recebido a pergunta, ele não a responde de forma direta. Jesus, ele lança uma acusação aos seus interlocutores que estavam lhe indagando como ele havia chegado lá. E no verso 26 o texto diz: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Depois da acusação solene, Jesus dá uma ordem expressa. Acompanhe no verso 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. É interessante, meus irmãos, que Jesus ele quer direcionar a atenção dos judeus que estavam interessados apenas nas coisas terrenas, a realidades espirituais, mostrando que as coisas espirituais são muito mais urgentes e relevantes, são muito mais importantes do que as coisas temporárias e terrenas. O texto fica claro que aquelas pessoas não procuraram Jesus porque tinham compreendido o verdadeiro significado espiritual de sua pessoa e do seu ministério, ou seja, pelo fato de terem reconhecido a divindade de Cristo. Eles não perceberam, como o próprio texto diz, que Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo, em Cristo. Mas Jesus repreendeu a multidão, ensinando que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico, pois nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento era capaz e eficiente para suprir o vazio do coração daquele povo. Nenhum alimento físico pode prover o sustento para a nossa alma. A comida terrena é perecível, semelhantemente aos prazeres deste mundo, semelhantemente à segurança que muitas vezes nós colocamos nos nossos corações, firmados e atracados, ancorados nos bens materiais. Jesus viu que aquela multidão estava indo atrás dele por causa dos benefícios que ele poderia lhes prestar, e não porque creram, não pela convicção que se tratava do Cristo, que era o Messias esperado, aquele que perdoaria os pecados do seu povo, dando-lhes vida eterna graciosamente. Quando nós olhamos para os nossos dias, quão semelhantes somos. Muitos correm atrás de Jesus, não por reconhecerem de fato quem Ele era, os seus atributos, mas almejando e desejando tudo aquilo que Jesus pode nos ofertar aqui nessa terra. As pessoas querem um evangelho que lhes promete conforto e não sacrifício, sucesso e não renúncia, riqueza na terra e não bem-aventuranças no céu. As pessoas querem um evangelho onde elas são o centro de tudo e não o Senhor. Esse é o evangelho antropocêntrico e não teocêntrico. O evangelho que as pessoas querem e que tem sido pregado em muitos púlpitos é um evangelho onde Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus, onde o culto está em torno de agradar o ego das pessoas, onde as pessoas que são exaltadas
onde as pessoas que são colocadas numa condição de superiores, ao invés de pecadores miseráveis que carecem e necessitam da graça de Deus. Em seguida, os Deus vem com um pedido de esclarecimento ao próprio Jesus, no verso 28, acompanhe. Que faremos para realizar as obras de Deus? Diante das palavras de Jesus, nós podemos compreender acerca dessa indagação, que aquelas pessoas entenderam erroneamente que ele estava dizendo, que Deus exigia delas certas obras da lei, para que através dessas obras pudessem conquistar a vida eterna. Uma vez que a ordem de Jesus era para que trabalhassem pela comida que não perece, eles agora querem saber como é que se faz esse trabalho. E Jesus responde de uma forma surpreendente no verso 29, acompanhe comigo. A obra de Deus é esta: que creias naquele que por ele foi enviado. Meus amados irmãos, nós não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos para Deus, mas pela fé que depositamos no Filho de Deus, que fez tudo por nós. Nós temos de ter esta dimensão muito clara na nossa mente. O ensino do Evangelho de João é que a salvação é inteiramente pela graça de Deus, um dom gratuito de Deus, ofertado para o seu povo. No verso 30 nós podemos ver então que muita gente reagiu de forma que demonstrava toda a sua cegueira espiritual. O povo disse: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? São aquelas mesmas pessoas que haviam visto o milagre da multiplicação dos pães. Aquelas mesmas pessoas que se alimentaram dos pães e dos peixes, frutos da ação extraordinária do Filho de Deus, estavam indagando agora: o que é que tu fazes para que nós de fato possamos crer? Aquelas pessoas estavam pedindo para ver as credenciais daquele que tinha acabado de alimentar sobrenaturalmente mais de 5.000 pessoas. E o interessante, meus irmãos, é que pela inferência que tiramos do texto, elas não perguntaram isso porque haviam se esquecido do milagre da multiplicação dos pães, de forma alguma. Na verdade, agora, diante das palavras de Jesus, elas achavam que a multiplicação dos pães e dos peixes não tinham sido tão extraordinária assim. E nós podemos tirar essa conclusão de acordo com o verso 31. Por isso disseram: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E é interessante que Jesus responde a afirmativa capciosa deles, corrigindo-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É interessante, meus irmãos, que no raciocínio cético daquelas pessoas, Moisés havia realizado algo ainda maior do que o feito realizado por Cristo Jesus na multiplicação dos pães. Basicamente, eles estavam dizendo que se de fato Jesus fosse maior do que Moisés, ele deveria fazer um milagre muito maior do que o que supostamente na mente deles Moisés tinha feito ao enviar o maná para o povo de Israel. O maná do deserto era comido com os dentes, mas o pão da vida deveria ser tomado pela fé. O maná era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. O pão da vida é recebido pela fé e alimenta a nossa alma.
O pão da vida não é apenas para ser conhecido, mas sobretudo para ser apropriado. Só quem se alimenta de Cristo vive por Ele a plenitude da salvação e do contentamento em Cristo Jesus. Após a afirmação do verso 23, onde foi dito que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, os judeus fazem um pedido desprovido de qualquer entendimento. Eles dizem no verso 34, acompanhem comigo: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estão demonstrando mais uma vez que eles não estavam compreendendo as verdades espirituais que Cristo estava a apresentar-lhes. E chegou no momento do ápice do sermão de Jesus naquela ocasião. Jesus então faz uma declaração clara e objetiva no verso 35, acompanhe comigo. E ele diz: eu sou o pão da vida. E ele emenda com a solene promessa: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus ele chega ao ápice da sua declaração. Ele vem trazer essa verdade que não estava sendo compreendida por aquelas pessoas. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus faz essa declaração, hoje, Igreja do Senhor, nós se pararmos e perguntarmos: e de fato, quem pode vir ao pão da vida? Que pode se alimentar deste pão que saciará eternamente as nossas necessidades espirituais? E é interessante que Jesus mostra que isso independe do homem, mas depende exclusivamente de Deus. Com isso, Jesus apresenta verdades incontestes que eram difíceis de ser digeridas pelos judeus e muitas vezes difíceis de ser digeridas por uma sociedade humanista que relativiza a soberania de Deus, que rejeita o senhorio de Cristo, como a nossa sociedade. Acompanhe comigo o verso 36, 37. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, de modo que algum rejeitarei quem vem a mim. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 47, 48. Em verdade vos digo, quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Meus amados irmãos, nós aprendemos com muita clareza no texto sagrado que todo ser humano está completamente inabilitado e incapaz de ir a Cristo por si mesmo, sem qualquer intervenção graciosa de Deus na sua vida. Isso explica porque Jesus diz no verso 36, porém eu já vos disse que embora me tenhais vistos, não credes. Muitos viram a Jesus, muitos ouviram o Evangelho, mas deliberadamente rejeitaram, negaram a divindade de Cristo. Portanto, Deus é o único que pode ressuscitar o pecador do seu estado de completa morte espiritual e tirá-lo da sua condição de absoluta incredulidade.
Por este motivo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é o ato mais sublime e majestoso de Deus, salvando pecadores mediante a sua graça, quando nós merecíamos condenação e juízo eterno. Meus amados irmãos, Paulo Anglada fala com muita propriedade. Em decorrência da queda, o homem tornou-se completamente inabilitado espiritual. No estado de pecado, o homem está cego para as realidades espirituais e surdo para a voz de Cristo. A sua mente encontra-se espiritualmente incapacitada. Ele está impossibilitado de compreender verdades espirituais. Assim como os sentidos de um morto não podem mais responder a estímulos, assim também acontece com um morto espiritual. Ele não enxerga as verdades espirituais, não ouve a palavra da verdade, não sente a fragrância da vida ou o gosto dos alimentos espirituais mais apetitosos e não responde aos estímulos do Evangelho. Essa é a situação que todos nós estamos longe de Cristo. A não ser que Deus tire dos nossos olhos a venda e arranque os tampões que impedem do seu doce Evangelho alcançar os nossos ouvidos. Sem uma ação de Deus em nós nunca procuraremos a Cristo. A não ser que Deus tire o nosso coração de pedra, jamais teremos condição de responder positivamente ao Evangelho. É interessante, meus irmãos, que ainda no verso 37, acompanhe. O texto diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Nós aprendemos de uma forma muito clara pelas Escrituras que a salvação é um fruto exclusivo da graça eletiva de Deus. A salvação não é uma escolha que nós fazemos por Deus, mas que Deus faz por nós. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolhe. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas muitas vezes a nossa mente cauterizada e humanista rejeita as verdades das Escrituras. O texto é muito claro que só vai a Jesus aquele a quem o Pai lhe dá. O evangelista João enfatiza essa verdade em todo o Evangelho. No verso 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. No verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Não somos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. E nós devemos ser jubilosos de gratidão por isso. Porque não existe absolutamente nada de bom o suficiente para Deus olhar para mim e para você e dizer: ah, aquele é o cara, vou escolhê-lo, vou salvá-lo. As nossas boas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós devemos ser eternamente gratos ao Senhor. Nós devemos nos render todos os dias, nos prostrarmos diante do senhorio de Cristo, externando a nossa gratidão. Porque o que nós merecíamos era condenação e juízo eterno. No verso 37 ainda, o texto diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Trata-se de uma garantia do próprio Deus.
Ninguém pode ir a Cristo se primeiro não lhe for dado por Deus Pai. E todo aquele que o Pai dá, irá a Cristo. A vocação, o chamado eficaz, é um ato exclusivo de Deus. É o Espírito de Deus, por meio da palavra, nos chamando eficazmente. É o Espírito Santo que regenera, nos atraindo a Cristo, nos capacitando a responder com fé, atendendo o seu chamado. Eu posso me preparar da forma que for, eu posso falar, gritar, de me esgoelar aqui, mas eu só tenho uma única capacidade, de falar aos seus ouvidos. Mas o Espírito Santo de Deus tem o poder de falar aos seus corações. É o Espírito Santo que nos chama eficazmente. É a sua graça irresistível que nos alcança na maior demonstração do seu amor para nós, ainda pecadores. É interessante que o Senhor não apenas nos convida, antes, Ele opera o seu chamado de forma graciosa, poderosa e eficaz, quebrando toda a resistência pecaminosa da nossa parte, fazendo com que voluntariamente respondamos e abracemos o Evangelho da salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Bendito seja o nosso Senhor. O homem natural está tão dominado pelo pecado, tão prazerosamente cativo à vontade de Satanás, que jamais poderia desejar a sua salvação, já que a sua sensação é de autonomia e de total independência perante Deus. É interessante que o comentarista Calvino diz: só quando Deus irradia em nós a luz de seu Espírito, é que a palavra logra produzir algum efeito. Daí a vocação interna, que só é eficaz no eleito e apropriada para ele, distingue-se da voz externa dos homens. Quando nos rendemos a Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não foi pela eloquência do pregador, não foi pela desenvoltura da evangelização, mas foi porque a voz de Deus, mediante o seu Espírito, alcançou os nossos corações. Prosseguindo do verso 37 ao verso 40, o texto diz, ainda no 37, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. É interessante que o texto é muito claro. Quem vai a Cristo, Ele não o rejeita, mas o acolhe com o seu sublime amor. Independentemente de que fomos no passado, quando nós somos atraídos pela sua graça irresistível, Ele não vai nos abandonar, nem nos rejeitar, quando reconhecemos a nossa condição e nos rendemos diante do seu senhorio. Meus amados irmãos, a vontade expressa do Pai é que todo aquele que procura a Cristo não se perca, mas tenha vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A obra da salvação é do início ao final, a obra graciosa de Deus para as nossas vidas. Se dependêssemos de nós, nós nos perderíamos no meio do caminho. Se dependesse do nosso esforço, da nossa perfeição, dos nossos méritos, certamente nós cairíamos, tropeçaríamos e ficaríamos prostrados no meio do caminho. Mas não são os nossos méritos, mas sim os méritos de Cristo, que nos garantem e nos asseguram perseverarmos até o fim. É bem verdade, meus irmãos, que no meio da nossa caminhada existem tropeços, existem falhas, existem desvios, mas aquele pelos quais Deus chamou graciosamente
Ele não deixará ser roubado das suas mãos. Aquele que nasceu verdadeiramente em Cristo Jesus, ele não permanecerá distante do aprisco do bom pastor. Aquele que foi declarado justo pelos méritos de Cristo, ele vai se arrepender dos seus pecados e perseverar na caminhada com Cristo Jesus. Do verso 47 ao 51, nós podemos ver que a única maneira de encontrar a vida eterna e nos saciarmos plenamente é comendo do pão da vida. E meus amados irmãos, as almas dos homens estão naturalmente morrendo de fome por causa do pecado. Cristo foi enviado por Deus Pai para satisfazer, aliviar e atender às necessidades espirituais dos homens que estão condenados em seus pecados e delitos. Somente em Cristo, em seu ofício de mediador e sacerdote, em sua morte redentora, em sua graça, em seu amor, em seu poder, somente nele as almas vazias têm suas necessidades supridas. Porque em Cristo há vida e vida em abundância, porque Ele é o pão da vida. Somente nele, somente em Cristo Jesus. Eu quero ver rapidamente alguns benefícios que nós podemos desfrutar quando nos alimentamos quando nos alimentamos do pão da vida de Jesus Cristo. O verso 35 diz e nos mostra que nós teremos satisfação contínua. Acompanhe comigo. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É o próprio Cristo que está nos garantindo satisfação contínua, deleite eterno, regozijo no esplendor da sua glória. A promessa de Cristo é que aqueles que dele se alimentam jamais terão fome e sede. Obviamente, sob uma perspectiva espiritual, nós vivemos numa sociedade pós-moderna, onde as pessoas estão eufóricas, buscando satisfação nos prazeres deste mundo. As pessoas estão buscando cada vez mais nas coisas, nos banquetes. Existe um impulso desenfreado em busca da felicidade. Vivemos numa sociedade hedonista que o que importa é ser feliz, mesmo que se transgrida a lei de Deus. Não importa os meios, o que importa é o resultado. O pragmatismo tem tomado conta da nossa sociedade e de muitas igrejas também. Mas existe uma verdade inegável, que existe uma fome e sede na alma de cada ser. Essa fome e sede na alma é exemplificada por um grande vazio daqueles que não têm a Cristo Jesus. Eles buscam nas coisas da terra, na segurança da terra, mas permanecem corroídos por um grande vazio interior. É assim que se sentem aqueles que não se alimentam do verdadeiro pão da vida, Cristo Jesus. Parece que falta alguma coisa. Sob uma perspectiva objetiva, você olha para tais pessoas, elas possuem tudo dessa terra. Possuem dinheiro, poder, influência, recursos, estabilidade. Objetivamente olhando, você acha que está tudo perfeito, mas elas permanecem miseráveis e famintas em decorrência da ausência de Deus em suas vidas. Se em algum momento da caminhada tentarmos colocar qualquer outra coisa no lugar de Cristo, o que não é tão incomum,
Porque somos especialistas em fabricar ídolos para os nossos corações, que querem roubar a primazia e o senhorio de Cristo. Possivelmente teremos prazeres passageiros e efêmeros, e logo em seguida sentiremos aquela solidão e aquele vazio da nossa alma. Mas aqueles que experimentam verdadeiramente do pão da vida, os que vivenciaram um relacionamento salvífico, até as suas vontades são transformadas, porque conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus e experimentam constantemente a satisfação e o contentamento que apenas Cristo Jesus pode nos fornecer. Meu irmão, nada nessa terra vai trazer o pleno contentamento que Cristo graciosamente nos dá. É ilusão corrermos, é ilusão colocarmos a nossa esperança nas coisas que são tão passageiras e tão efêmeras. O segundo benefício, à luz do texto sagrado, do verso 37 e 39, quando nos alimentamos do pão da vida, nós temos aceitação e proteção permanente de Deus para conosco. Leia comigo. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Meus amados irmãos, alguém já se sentiu rejeitado aqui? A rejeição é mais comum do que se parece. Ela é causadora de grandes problemas emocionais, interpessoais. Recentemente, agora tem 15 dias, primeiro dia de aula do meu garoto, eu fui lá deixá-lo. E ele entrou da sala muito feliz, saltitante. E ele falava com um amiguinho, e o amiguinho falava com ele, e eu vendo tudo. A vida, não é parede não, é vidro, e eu observando tudo. E a criança completamente indiferente para ele. E ele pulava no menino e falava com o menino, e o menino nada. E de repente, eu vi a sua feição sendo completamente transformada. E aquele sentimento de rejeição tomando conta do meu pequeno, de apenas 8 anos de idade, porque aquele amiguinho não deu qualquer cartaz para ele. Eu acho que eu sofri mais com meu pirralho. Como a rejeição é comum na nossa vida cotidiana. Algumas pessoas, inclusive, que podem estar aqui nesse lugar, podem ter sido rejeitadas no ventre materno. Outras foram rejeitadas na infância, na adolescência, na juventude. Órfãos de pais vivos. Como é difícil ser rejeitado, ser abandonado. É um mal que não tem idade, que não tem classe social. E todos nós precisamos saber lidar com essa situação. Nós não podemos nos deixar ser vencidos pela rejeição. Quantos jovens têm se perdido ao longo da caminhada por serem rejeitados pelo seu grupo de amigos e para se incluírem neste grupo passam a fazer e a tomar posturas e condutas que não faziam parte da sua índole, da sua educação. Aí vem o primeiro gole, vem o primeiro baseado. Vem as primeiras ações que não condizem com aquilo que ele é, porque ele se sente rejeitado. Muitos não conheceram seus pais biológicos e guardam um sentimento de desprezo e a rejeição muito intensa nas suas almas. Mas devemos nos lembrar, meus irmãos, que o nosso soberano e bondoso Deus é o nosso Pai perfeito, que jamais nos rejeitará e nos abandonará. O profeta Isaías diz:
Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Muitos não têm um amigo verdadeiro, mas Jesus é um amigo verdadeiro de boas horas, de todas as horas. Mas nós não podemos ver Jesus como nosso brother, não, porque Ele é rei, porque Ele está sentado no alto e sublime trono e Ele governa todas as coisas. Jesus é o Senhor das nossas vidas, deve governar, deve dirigir. E por último, meus amados irmãos, o verso 40, nós temos os benefícios de repousar na esperança da vida eterna e da ressurreição. O verso 40 compõe: porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que se alimenta do pão da vida tem essa esperança. Nós não podemos nos iludir que nesta vida vai ser tudo bom, é só vitória, não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E é a vitória de Cristo na cruz do Calvário que deve gerar em mim e em você a esperança, a confiança e o contentamento. A morte é uma realidade tão presente. A cada segundo, milhares de pessoas morrem no mundo inteiro. E muitas vezes nós sequer notamos. Mas nós precisamos estar sim preparados para a morte. E para estarmos perante o trono de Deus, para lhe prestar contas. Eu sei que esse é um tema que muitas vezes é proibido se falar nas igrejas pelo evangelicalismo brasileiro. Mas é uma verdade bíblica que nós temos de enfrentar com muito temor e tremor no coração. Estamos preparados para isso? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós, como cristãos, estivermos vivendo apenas sobre uma perspectiva das coisas materiais, das coisas pertinentes a este mundo, não que tudo que é material é pecaminoso, não. Mas se a nossa única esperança e a razão de vivermos está ficada aqui na terra, algo errado existe em nós. Meus amados irmãos, alimentar-se em Cristo, portanto, é algo tão maravilhoso que rejeitar tão gloriosa salvação é em si mesmo um pecado imperdoável. A Bíblia é clara. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que nós possamos, no mais íntimo dos nossos corações, entregar verdadeiramente as nossas vidas a Cristo e nos alimentar dele. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para perdoar os nossos pecados, nos concedendo vida eterna pela sua graça mediante a fé. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a grande verdade que deve pulsar nos nossos corações e alegrar-nos. Que nós estávamos completamente perdidos. Mas como o próprio João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus priorizou a ressurreição do último dia. Meus amados irmãos, naquele glorioso dia, os que creram em Cristo Jesus serão ressuscitados para a vida eterna. E com Ele reinarão pelos séculos dos séculos.
que a gloriosa bênção será aquele dia em que havemos de ver Ele como de fato Ele é. Nada se compara com esta glória vindoura, que só aqueles que se alimentam verdadeiramente de Cristo desfrutarão. Meus amados irmãos, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais rejeição, não haverá mais abandono, não haverá mais injustiças, não haverá tudo aquilo que tem entristecido as nossas almas, mas a doce e gloriosa presença de Jesus será perene, contínua e eterna, e nós poderemos nos alegrar verdadeiramente na sua presença. Nós não lutaremos mais contra o pecado, porque em Cristo Jesus fomos libertos da escravidão do pecado, mas ainda lutamos contra o pecado. Mas quando tivermos com os nossos corpos glorificados na eterna e gloriosa presença do Senhor, o pecado não terá mais qualquer influência sobre as nossas vidas, e nós poderemos desfrutar eternamente a doce e esplendorosa presença do nosso Rei. Que eu e você possamos nos alimentar verdadeiramente do pão da vida, para que nós possamos verdadeiramente repousarmos, descansarmos e nos alegrarmos com a alegria da salvação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor.